começou outubro, a gente passa no centro da cidade as vitrines das lojas, né, com as roupas cor-de-rosa. Em novembro a mesma coisa acontece também. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Grupo Holding. Hoje o nosso bate-papo é sobre esses 2 meses que é tão importante, falando um pouco sobre a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul. E quem vai bater um papo conosco hoje, nossas convidadas especiais, é a Ana, nossa supervisora do RH do Grupo Holding. Oi, Seja gente. bem-vinda, Ana. Obrigada. E a Eliane, que é a nossa enfermeira ergonomista aqui do Grupo Holding. Oi. Seja bem-vinda, Eliane. Que bom ter vocês aqui, meninas. E eu queria saber, assim, queria que vocês contassem um pouco mais sobre esses 2 meses ali, né? A campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Como é que iniciou esse movimento aí pelo mundo? Certo. Antes de ter nível Brasil, foi feita uma ação lá nos Estados Unidos em 1970. Teve uma moça que ela acabou ficando doente com câncer de mama. Aí foi feita uma fundação e nessa fundação eles começaram a tratar pessoas com câncer de mama. Então lá em 1990 foi feita uma ação que seria o quê? Uma corrida pela cura em homenagem a ela. Daí a parte administrativa, o Senado lá dos Estados Unidos, eles colocaram em votação e foi conseguido, né, para estar homenageando, fazendo o Outubro Rosa, justamente porque aconteceu esse evento no outubro. De por que rosa? Porque foi feita a caminhada no mês de outubro e elas entregaram fitinhas cor-de-rosa para todos que participaram daquele dia. Então, por isso que teve o Outubro Rosa. E o porquê, então, do Novembro Azul? O Novembro Azul, na verdade, tem o dia, que é em forma de prevenção, dia 17 de novembro, que a gente, não digo comemora, mas a gente usa esse dia para lembrar que os homens têm que cuidar quanto ao exame da próstata. Então, pensamos assim, por que um dia? Então, a gente pode fazer o mês inteiro. Daí, onde que também foi votado no Senado e foi aprovado e foi colocada essa data. Só que demorou um pouquinho mais para as pessoas começarem a tratar isso dentro do Brasil. Então, em 2002, teve um evento meio isolado lá em São Paulo, em questão do Outubro Rosa, mas em 2008 já começou a trazer isso para dentro da saúde. Então, o posto de saúde, hospitais, outras clínicas que eram relacionadas à saúde começaram a fazer a promoção, tanto do Outubro Rosa como Novembro Azul, que seria o quê? Falar um pouquinho sobre o câncer em si, a forma de prevenção e os exames que deveriam estar fazendo. Como seria uma rede de apoio para todo mundo, na verdade. Ai, que fantástico! E hoje a gente percebe o quanto que isso é forte, né? Porque começou outubro, a gente passa no centro da cidade as vitrines das lojas, né? Com as roupas cor-de-rosa. Em novembro a mesma coisa acontece também. Então, decoração, né? Tanto como ela comentou, questão de posto de saúde, hospital, próprio comércio. Então, o pessoal se engaja nisso. A gente vê até pela cor das roupas também, né? Então, eu lembro, assim, que alguém da minha família comentou assim, amanhã começa outubro, eu tenho que achar alguma coisa rosa para ir usando amanhã para o trabalho. Por quê? Né? Porque já se remeteu, né? A gente percebe o quanto que essa campanha vem ganhando força, né? E o quanto que, de fato, muitas pessoas às vezes deixam para fazer o exame, para algo nesse sentido, justamente nesse mês. Já se programa para o outubro ser destinado a esse cuidado com a saúde. Mesma coisa com o novembro, né? E me diz uma coisa, como isso iniciou? Como que a Holding começou a atuar com essa campanha assim, internamente? E a gente começou com as camisas, né? Então, inicialmente, a gente fazia aí a venda das camisas. Então, se a camisa custava R$20, a gente vendia ela a R$25. R$20 para pagar o custo e R$5 que vai ficar para doação, né? Então, todo o valor arrecadado aí de doação, a empresa, então, ela contribui dobrando esse valor, né? Então, essa venda os nossos colaboradores compram, então uma parte do valor é doação deles e outra parte, então, a empresa vai acabar cobrindo aí para ser um valor dobrado. E nós, então, por alguns anos a gente seguiu aí doando para os hospitais.
Então, tanto os hospitais o hospital em Salete, o hospital em Itaió, em Pouso, então eles recebiam esse valor para trazer melhorias para o hospital, de repente aquisição de algum equipamento. Então, uma forma aí de a gente conseguir incentivar também a saúde do município. Mas a partir do ano passado a gente pensou um pouco além, né? Por que não a gente começar a olhar um pouco mais para dentro de casa? Então surgiu aí também a ideia de seguirmos com a campanha da mesma forma, porém esse valor que a gente arrecada destinar para a realização dos exames dos nossos colaboradores. Então, seguindo aí também as orientações, né, de acordo com a faixa etária, então o que a OMS também diz, né, a respeito disso. Claro, algo muito aberto também, então para quem quiser participar, né, então depois a gente até pode comentar um pouquinho mais aí sobre os exames também. E a gente percebeu o quanto que isso tem sido positivo, né? Então, no ano passado nós fizemos dessa forma, foi realizados os exames, e esse ano a gente está indo na mesma pegada, né? Então, agora a gente começou as vendas das camisas e, gente, é uma loucura. Anunciou que vai começar a vender a camisa do Outubro Rosa, Novembro Azul, o pessoal faz fila no RH, todo mundo quer. E leva para a família inteira, para o marido, para os filhos, para o sobrinho, para a mãe, para a sogra. Eles levam camisa para todo mundo. Tu sai no centro, no dia seguinte, é todo mundo usando a camisa, no mercado, na academia. Então o pessoal veste a camisa, realmente, né? E as pessoas sabem explicar também. Ah, essa camisa da Roda, eu ganhei, né, de alguém que trabalha lá, assim, assim. Então a gente consegue, de fato, vestir a camisa e levar essa imagem para as pessoas, né? E quem não conhece, às vezes fica curioso. Ah, que camisa bonita, né? O que isso quer dizer? O que representa? Ah, é o uniforme da Roda? Não, não é o uniforme. Tem toda uma história por trás disso. Então a gente sabe o quanto que as pessoas sentem orgulho de vestir a camisa, né? Muitas pessoas, além de doar os R$5, que é o mínimo, querem doar mais. Não, eu quero doar 20, né? Em cima dessa camisa que eu tô comprando. Porque as pessoas percebem, né? A importância aí desses exames também, né? O quanto que a gente consegue salvar vidas com o ato de ter uma camisa. E assim, eu que sou do RH mesmo, a gente tá aí no dia a dia lidando com as pessoas, aí conversando com as pessoas. A gente ouve muito isso, né? É finalzinho do mês de setembro, o pessoal já começa, já chegou as camisas de outubro, como é que vai ser o modelo, né? Vai ser preta, não vai ser? Então o pessoal já quer a camisa, né? E a gente vê também que durante o mês de outubro as pessoas tendem a usar as camisas dos outros anos também. Então, as pessoas guardam para chegar a outubro usar as camisas que eles têm dos outros anos para usar nesses meses, né? Então, porque realmente é o vestir a camisa, né? E se inteirar aí também dessa ação que a gente faz. E que acredito que cada vez mais a gente vai aperfeiçoar cada vez mais, então sempre buscar aí também mais crescimento dentro dessa ação que a gente faz hoje internamente no grupo, né? Então, como a Ana falou, foi vendido as camisetas no ano passado. E esse dinheiro ele foi convertido em exames para os colaboradores da holding, do grupo. Então, a princípio, a gente não achou que ia conseguir um valor assim tão significativo. Então, foi passado para os funcionários que ia ser uma ajuda de custo quanto aos exames. Vamos supor, se a gente conseguisse 50%, outros 50% seria do funcionário. Porém, a gente conseguiu uma adesão muito grande nas vendas das camisetas e conseguiu suprir todo o valor, tanto da consulta para o Novembro Azul, que seria do homem, que é o exame do toque, então seria a consulta com o urologista, e também que o exame da mamografia na mulher não teve custo nenhum para o funcionário. E ainda também a empresa acabou fazendo o deslocamento do funcionário para fazer esses exames. Ano passado a gente conseguiu em Rio do Sul, então foram feitos todos lá. A gente conseguiu ajudar em custo 74 mulheres com mamografias. E para os homens, a gente conseguiu 32 homens com interesse de estar fazendo o exame. Então, foram ajudados dessa forma. E a holding acabou dando também uma certa assistência quanto a isso também. Então, quanto ao encaminhamento médico, direcionou para onde precisava. Então, a holding também deu essa contrapartida que eu achei muito interessante. E com esse sucesso todo que teve ano passado, por que não continuar então dessa forma esse ano também? Então, onde que também as vendas das camisetas vão ser convertidas em exames novamente. E se tiver uma adesão boa, que nem ano passado, quem sabe a gente consegue de novo dar esses exames sem custo nenhum para o colaborador da holding, né?
como é que a mulher vai saber se tem algum problema ou não? Então, ela vai ter um rastreamento, digamos assim. Então, depois dos 40 anos, ela vai ser indicada para estar fazendo mamografia. Mas nada impede, Lívia, eu lá com meus 18, 19 anos, tá fazendo o meu autoexame da mama, que seria o quê? O toque. Então a gente ensina na hora, nós enfermeiros, né, quando fizemos a coleta, o ginecologista ensina a estar fazendo também o autoexame da mama, que seria o toque da pessoa. Sentir algo diferente. Então é encaminhado para fazer algum tipo de exame. Dentro da faixa etária de menor de 40 anos, é indicado fazer a ultrassonografia, não a mamografia, pelo tipo de mamas, digamos assim. Então, depois dos 40 anos, com rotina, toda mulher é convidada a estar fazendo mamografia. Fez a mamografia, não deu para ver muita coisa, muitas vezes o médico pede para estar fazendo uma ultrassonografia para estar acompanhando, ou às vezes deu sim uma alteração, pede-se uma segunda opinião, que seria a ultrassom. A ultrassom identificou o mesmo tipo de problema. Geralmente eles encaminham para fazer uma ressonância para ver realmente como é que as características, digamos assim, daquele nódulo que apareceu, né? E se for suspeito, vai ser feita uma biópsia justamente para ver se é um câncer maligno, digamos assim, para ver se precisa fazer tratamento com quimioterapia, radioterapia ou medicamentoso, ou se precisa só fazer o acompanhamento, porque muitas das mulheres acabam fazendo só o acompanhamento, certo? E a questão do homem, então? O homem, a partir dos 40 anos também, a não ser quando é da raça negra, digamos assim, que daí já é acima dos 35 anos. Mas se não, acima dos 40 anos, a gente indica estar fazendo o exame PSA, que é um exame de sangue, justamente para ver se acaba tendo algum probleminha ou não. Mas aí a gente tem que mudar um pouquinho a visão, a questão do homem, porque o homem antes dessa idade ou com essa idade, ela só vai vir procurar para fazer exames normalmente quando está sentindo alguma coisa, senão ele não acaba vindo. Ou se já teve um câncer na família, que daí o médico acaba orientando a estar fazendo. Então, rotina, vamos falar rotina, como eu falei antes da rotina da mulher. Então, na rotina do homem, acima dos 40 anos, o ideal é começar já a fazer o exame do toque com o urologista. Não só confiar no exame do PSA, que é o exame de sangue. Por quê? Até que o exame de sangue dá alterado, a próstata ela já está com algum problema. Aonde que quando o médico, o urologista for fazer o toque, ele já acaba sentindo antes de aparecer o exame PSA alterado. Então, por isso como é importante. É importante a gente deixar o preconceito em casa e enfrentar, digamos assim, o médico para estar fazendo os exames e estar prevenindo, que é a forma de prevenção que a gente está falando nesse momento, fazendo exames, né? No ano de 2020, teve 208 casos no Brasil. Daí a gente pode pensar assim, mas é tão pouco, né? No Brasil, um câncer de mama, sim, ele é mais raro, acaba atingindo 1% só das pessoas, mas infelizmente, na minha carreira como enfermeira, eu presenciei um câncer de mama masculino. Então, como é que eu me comportei naquele momento? A mulher veio fazer o coleta do preventivo no posto de saúde, e aonde que ele pediu para falar comigo e falou que sentia um carocinho meio estranho na mama dele. Daí eu peguei e fui fazer o autoexame, como deveria ser feito, né? Fiquei na dúvida e encaminhei para fazer a mamografia. E infelizmente a mamografia dele veio com uma alteração. Então, naquele caso, naquele momento, ele ficou fazendo o acompanhamento por vários tempos, digamos assim. E a gente tem algum dado assim de hoje, até quantas pessoas a gente conseguiu dar essa assessoria e que fizeram o exame, um total de número de mulheres e homens colaboradores? Da Rudem, né? Como eu comentei antes, a gente fez 74 mamografias e 32 exames de próstata com o urologista. Porém, lembrando que no mês de agosto a gente tem os exames com a parte da CIPAT, né? E lá para os homens é pedido o exame do PSA, que era o exame que eu estava citando antes. Daí é de sangue, né? Daí a grande maioria acaba fazendo, estando dentro da faixa etária ou não.
Apareceu algumas pessoas, mas eu não vou saber números, porque é um exame que vem diretamente para o funcionário, então um caso ou outro que acaba falando pra gente só, né? Então, mas apareceu sim, casos alterados. E também foi feito coletas de preventivo. A gente às vezes esquece que a gente fala assim, outubro rosa, mamografia, câncer de mama. Hoje em dia, de uns 2, 3 anos para cá, a gente também está frisando bastante que outubro rosa é a saúde da mulher, como novembro azul a saúde do homem. Então a gente tem que lembrar que a gente também deve estar fazendo o exame do coleta do preventivo. E pela Holden a gente também incentivou no mês da CIPAT, no mês de agosto, a estarem fazendo essas coletas de preventivo também. E a gente sempre faz os exames, né? Então eu sempre faço na Holden, tanto os exames de sangue quanto o preventivo, então a gente acaba se engajando nisso também. Tu estás ali no teu ambiente de trabalho, tu chega ali, faz a coleta de sangue, vai toma um cafezinho, vai trabalhar, então tu aproveita que tu tá já naquela rotina e tu já espera pro ano seguinte para estar realizando os exames, né? Então é algo que facilita, né? E acaba até criando uma expectativa do próprio funcionário, que nem das camisetas que eles pedem com antecedência, ali no mês de junho, julho, já começa a pedir quando é que a gente vai fazer os nossos exames. Então isso é muito interessante, a Holden está fazendo, dando essa assistência de saúde dentro da empresa, porque eles acabam se sentindo valorizados também, né? E aí, claro, a gente tem uma outra ação também que nós fazemos. Todos os meses a gente tem as nossas reuniões mensais e dentro dessas reuniões a gente traz então os indicadores, então é falado um pouquinho dos resultados da empresa e a gente sempre busca trazer um tema de treinamento. Então, por exemplo, no mês passado a gente trabalhou o Setembro Amarelo, né? Conscientizar aí sobre a valorização da vida. E agora, então, esse mês a gente vai trazer para junto dessas reuniões o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Né? Então, que a Eliane aí vai conduzir também essas conversas. Então, ela vai trazer aí um pouquinho do conhecimento dela para todas as pessoas que trabalham na empresa. Então, todo mundo aí vai poder ter acesso aí também a dados, a fatos, a como se cuidar, né? A importância disso. Então, de repente, comigo tá tudo bem, mas eu ouvindo aquela explicação, eu posso explicar para alguém em casa. Então, a gente vai disseminando aí também esse conhecimento, que é uma outra ação muito importante, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas são super informadas, outras pessoas às vezes falta, né, informação, às vezes tem vergonha de perguntar, às vezes até sente alguma coisa mais, né, às vezes aquela questão, tabu, vergonha. Sim. Então, eu vou falar o que eu tô sentindo? Não, né, eu não vou falar pra ninguém. Então, a gente precisa, sim, incentivar isso, né, porque o que às vezes é mais importante? Deixar a vergonha falar mais alto ou eu ser saudável, né? Às vezes descobrir um câncer muito antes e conseguir tratar, né? Então a gente sempre precisa colocar aí na balança isso também, né? O peso das coisas, né? E o legal dessas reuniões, dessas conversas, é que daí depois dessas conversas eles podem estar conversando com a gente, pedindo, e sempre tem, toda vez que eu vou fazer alguma orientação diferente, eles sempre vêm no final, ou outro dia que eles me vejam dando dentro da fábrica, digamos assim, né? Eles vêm, então perguntam sobre o tema, ou tiram alguma dúvida que lá no momento ficaram com vergonha de perguntar, porque a gente sempre fica em aberto com eles, né? Sempre à disposição. Então, é legal esse elo também. Parabenizo vocês e a todos os envolvidos nessa campanha importante que cada ano vai aumentando cada vez mais, o pessoal fica mais engajado. Isso é muito importante. Eu que atuo também, estou aqui com todos, né? E eu acho fantástico, assim. Nunca vivi nada igual. Então, parabéns, né? E eu quero agradecer a todos que acompanharam até agora aqui no nosso podcast. Até a próxima, a gente conversa mais sobre outros assuntos, tá? Obrigada pela participação. Obrigada também, até mais. Que bom. Obrigada por você ter acompanhado até aqui. Até o próximo podcast. Tchau!